Então, pessoal, super prazer estar aqui no Enquad 2020. Como o Daniel me apresentou, eu sou do Grupo de Excelência em Franquias, já estou há 3 anos aí trabalhando com CRA. Tive a honra de estar inúmeras vezes palestrando ao vivo, presencialmente, lá no Espaço Manacá, na sede do CRA. E hoje a gente está aqui inovando, fazendo um evento diferente. Já quero deixar os parabéns aí por toda a divulgação, por todo o movimento, porque tá lindo, né, ver esse engajamento com o desenvolvimento de pessoas e principalmente com a humanização. Então, como o próprio tema já diz, né, vamos falar um pouquinho sobre robotização, sobre franchise, sobre novos tempos, sobre desenvolvimento. Uma coisa é fato, pessoal, a robotização ela é real e ela é democrática. No franchise, em todas as outras áreas, ela imprimirá sua marca. E eu tenho brincado que ela vai imprimir em 3D, ela não vai imprimir de qualquer jeito. Então, qual é o meu convite aqui? O meu convite é que você que está aí, conectado com o CRA, conectado no Enquad, venha comigo pensar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a robotização, seja no franchise, seja em outras perspectivas. Eu já quero começar alinhando expectativa. Eu tenho muitos anos de experiência em franchising, conheço esse métier, conheço essa galera, então não vou falar de omnichannel, não vou falar de atendimento automatizado, canais e totens e tudo que vocês possam estar pensando aí sobre varejo, sobre franquias. Nós vamos falar sobre você, sobre mim, sobre nós como pessoa frente à robotização. Então vamos lá. Um desafio aqui, né? Para você que está assistindo a gente. Pense em robotização e escolha um posicionamento. Eu vou começar a passar os posicionamentos aqui para você pensar. Primeiro, ainda não pensei em robotização. Estou assim que nem esse emoji. Uma carinha de boa, estou feliz. Existe um ditado popular que diz que a inocência protege, né? A gente está inocente, não está sabendo de nada. Enfim, está com aquela alegria de quem ainda não sabe do que está acontecendo. Pensa se é o seu caso. Próximo ponto. Já pensei em robotização e estou esperando para ver no que dá. Ainda não chegou aqui na minha rede de franquias, ou na indústria que eu trabalho, ou no meu negócio, na minha posição de administrador ou profissional da administração em qualquer área. Enfim, ainda não chegou muito por aqui e eu estou esperando para ver no que dá. Tem essa opção também. E tem uma galera que já pensou e que está com medo. Um dos trabalhos que eu faço é orientar jovens em termos de carreira e tem muita gente preocupada com o que vai acontecer, com o que vai acontecer no futuro. Qual é a grande reflexão que eu quero convidar vocês a fazer nesse primeiro momento? Sugiro que você não fique sem saber o que está acontecendo, que você não fique sem pensar em robotização. Também ficar esperando para ver no que dá. Você que está aí acompanhando o Enquad desde o início já aprendeu muito e já está ligado e sabe que esse tempo perdido talvez você não consiga recuperar. E ficar com medo, medo paralisa, né? E a ideia da gente é que a gente não paralise, que a gente cresça. Então, qual é o meu convite? É que você continue pensando junto comigo sobre robotização, faça suas reflexões, tire suas conclusões e faça planos de ação em relação a isso. A gente ainda vai conversar mais um pouquinho aí, dentro dessa meia hora, mas já fica o meu convite, papel e caneta, seu smartphone, né, seu bloco de notas virtual ou não, para você anotar as reflexões e fazer alguma coisa com isso no final. Continuando. Te convidei a pensar. Vamos pensar sobre o mercado. Eu estou trazendo aqui dados da McKinsey Global Institute, uma pesquisa de 2017. Aí você fala assim, que é uma pesquisa antiga? Não, pesquisa de 2017, projetando o mercado de trabalho até 2030. Então, recomendo que você pesquise essa pesquisa, né, sendo redundante aí, para ser enfática, mas que você busque essa pesquisa, estude, porque tem elementos muito interessantes que vão ajudar você e a mim a nos posicionarmos aí nesse novo mercado de trabalho. Primeira reflexão aqui, pessoal, o que essa pesquisa diz? Que 60% dos postos de trabalho atuais terão 30% das suas atividades automatizadas até 2030. Eu tenho certeza que você aí na sua cabeça acabou de fazer uma regra de 3, né? 60% está, para quanto, e ficou um pouco confuso, e eu vou ajudar a explicar. É simples, pessoal. O que a gente faz hoje, parte do nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo, ponto. Mas parte desse trabalho vai ser automatizado.
Parte em que grandeza? Em 30%. Então, não sei o que você faz hoje, se você é consultor de franquia, se você é administrador, se você é professor, pouco importa. Parte do seu trabalho vai ser robotizado, vai ser automatizado. E que reflexos isso vai ter no mercado? Não precisa gostar muito de conta para entender que, a partir desse cenário, a gente vai ter uma redução de mão de obra humana, né? Se 30% das atividades vão ser automatizadas, eu dou uma parte das tarefas para o robô fazer e a outra parte fica com o ser humano, e isso vai provocar profundas mudanças no mercado de trabalho. A boa notícia que eu trago, e incentivo mais uma vez vocês estudarem sobre isso, buscarem sobre isso, é que trabalhos serão perdidos, ponto. Isso é fato. Agora, trabalhos serão ganhos também. Então, é importante a gente refletir que, na mesma medida que essa automatização, essa robotização, como a gente está chamando aqui, vai tirar parte do trabalho das pessoas, ela também vai trazer novos postos e novos desafios. O importante é a gente estar fazendo aquilo que eu convidei desde o começo da nossa conversa, é importante a gente estar pensando sobre isso. Continuando ainda um pouquinho a falar do mercado, o que a inteligência artificial, a automatização, a robotização vai trazer para a gente quando a gente pensa em varejo, em franquias, ou quando a gente pensa em gente, né? Tenho certeza que você já viu no LinkedIn ou em qualquer outra rede social aí, você que está antenado, né? O cliente é uma pessoa, o seu funcionário é a pessoa, todo mundo são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né? A gente pode estar um pouco cansado de escutar isso, mas é uma enorme verdade. E o que a inteligência artificial está trazendo para a gente? Eu estou com uma citação aqui do Bengal, né, dizendo o seguinte, que ela está evoluindo a ponto de enxergar grupos cada vez menores. Quando a gente pensa no mercado de franchising, por exemplo, mais especificamente falando do varejo no franchising, né? Entender os hábitos das pessoas, poder predizer quais serão os hábitos das pessoas, é uma informação valiosíssima, não importa o que você vende. Se você vende sapatos, se você vende roupa, se você vende hambúrguer, pizza, o que você trouxer como produto core do seu negócio, eu vou garantir que você quer olhar isso com granularidade, ou seja, que você quer poder enxergar no micro, abandonar aquelas pesquisas de tendências macro, né, onde a gente toma decisões até mais orientadas, mas acaba errando muito em função da qualidade, baixa qualidade dos dados, e trabalhar com Big Data, né, e fechando a fala aqui do professor, o mais importante no Big Data não são os grandes grupos, mas ao contrário, a granularidade, enxergar profundamente cada indivíduo. E nesse momento, o que é interessante você estar pensando? O que esse olhar tão individual, o que essa capacidade de analisar tão especificamente o meu cliente, o meu mercado, o meu colaborador, vai trazer de desafio aí para o meu dia a dia, para o meu formato de trabalho. Ainda aqui falando sobre o mercado, ainda citando a McKinsey, né? Essa pesquisa vai dizer que a automação e a inteligência artificial elevarão a produtividade, o crescimento econômico, mas milhões de pessoas em todo o mundo talvez tenham de mudar a ocupação ou aprimorar as suas habilidades. Quantos milhões, né? Coloquei até em negrito aqui para destacar com vocês. Quase 400 milhões, né? Estima-se que entre 75 e 375 milhões de pessoas precisem mudar de categoria ocupacional. Então, qual é a reflexão que eu te convido? Se aquilo que você faz hoje deixar de existir, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o quê? Primeiro sentimento, né? A primeira coisa que a gente sente assim, caramba, né? Como dizia uma música antiga, meu mundo caiu. Não é bem assim, depende do quanto você está preparado. É importante a gente ter um plano A, a gente ter um plano B, a gente ter um plano C. Eu digo que hoje em dia a gente precisa ter um alfabeto com todas as letras e principalmente estar entendendo o que está acontecendo com o mercado. Como eu posso me diferenciar? Se a minha profissão tende a acabar, o que eu venho a fazer?
Hoje cedo eu tive a honra de estar com o CRA do Rio, né? Hoje eu sou carioca, estou aqui no Rio, acho que todo mundo deve ter desconfiado que eu sou carioca pelo sotaque, mas enfim, eu tive a oportunidade de estar no evento do CRA do Rio e depois, né, uma pessoa me abordou para dizer, poxa, vale a pena então estudar administração nesse novo cenário? Claro que vale a pena estudar administração nesse novo cenário. A questão é que, para administrar, você vai precisar de estratégias e de ferramentas diferentes daquelas que os administradores vêm usando até então. Continua tendo organização, continua tendo resultado, continua tendo elementos para serem administrados. Agora, o que eu preciso dar conta? Das mudanças no mercado, de tudo que está acontecendo por aí, para poder ficar ligado, né? Eu, por exemplo, sou uma profissional da área de recursos humanos. Certa vez eu tive num evento de inovação com o pessoal do Vale do Silício, e eu achei super interessante porque uma sala cheia de gente de RH, umas 500 pessoas, e aí o palestrante abriu a conversa dizendo assim, como você vai fazer gestão de recursos humanos quando os recursos não forem mais humanos? Era uma provocação dele para que as pessoas começassem a pensar em robotização. É claro que a gente dificilmente vai ter uma empresa só de robôs, né? Com a projeção de informações que a gente tem hoje em dia, esse ainda não é um cenário desenhado. Mas a robotização vai trazer desafios, sim, para o RH, para todas as áreas da administração e para a vida como um todo, para a sociedade como um todo. Então, no nosso convite de pensar sobre robotização, é importante pensar sobre o mercado. E o mercado, gente, é assim, é que nem o mar, não vire as costas para ir. Né? Quem já foi no mar sabe, você virou as costas. Aqui no Rio a gente fala toma um caldo, né? A onda vem e te leva. O mercado de trabalho é a mesma coisa. Parou de acompanhar, parou de se atualizar, você fica igual o aplicativo do seu smartphone. Daqui a pouco tem uma luzinha gritando ali, ó, você está desatualizado, a sua versão já não funciona mais. E essa reflexão não é para deixar ninguém com medo, mais uma vez, é para trazer a gente para um foco, para trazer a gente para um preparo para esse cenário que, como eu comecei falando, né, vai acontecer. Ele vai ser muito democrático, a robotização vai acontecer para todo mundo e todo mundo vai ter suas consequências. Algumas pessoas vão aproveitar melhor essa situação, outras não, assim como aconteceu em todas as grandes mudanças do trabalho na humanidade. Mas vamos continuar pensando. Quero convidar vocês agora, depois que a gente pensou um pouquinho sobre o mercado, a pensar sobre o futuro. Não dá para pensar sobre o futuro sem pensar no presente. Então, quero primeiro conversar com vocês algumas atividades aí profissionais muito comuns que a gente vê no dia a dia que estão em risco, né? Que no futuro ou não vão acontecer mais ou vão acontecer de outra forma, tá? Atendentes e operadores de forma geral. Tudo aquilo que envolver apenas realizar um pedido, realizar uma solicitação e retirar alguma coisa, não vai precisar mais de uma pessoa para fazer, e hoje já não precisa em muitas realidades, né? Muitas redes já trabalham com totem para você fazer pedido, né? Tem grandes empresas especializadas em fazer esse pedido chegar na sua casa, enfim. Então, o meu grande convite para você refletir, não ficar preso apenas nessas profissões que eu estou trazendo aqui agora pense no que você está fazendo e qual é o grau de humanidade que isso necessita. A gente vai falar um pouquinho do conceito de humanidade mais para frente. Aquilo que for mecânico, aquilo que for automático, o robô vai fazer muito melhor do que eu e você. Então, o inteligente é sair dessa concorrência, porque essa concorrência é desleal. Um ponto que eu quero aproveitar ainda na primeira atividade aqui, né, do atendente, observem que eu estou falando de atendentes e operadores, eu não estou falando de vendedores, porque poucas coisas exigem mais nível de humanidade na vida do que fazer uma venda, né? Fazer uma negociação, influenciar o outro, sensibilizar o outro. Então, parte do processo de venda vai sim ser automatizado, já foi em algumas frentes, mas ainda existe o papel do negociador, o papel do vendedor, porque essa é uma relação de verdade muito humana, né? E aí eu trago aqui, por exemplo, cartorário,
Não sei vocês, mas eu tenho feito contratos e documentos via softwares e aplicativos, onde a pessoa com quem eu estou me relacionando recebe um link e assina, eu recebo um documento e assino, uma assinatura digital reconhecida, e esse documento nunca foi papel na vida, né? Em nenhum momento a gente vai a um cartório reconhecer firma, e aquelas questões documentais que realmente forem necessárias, a tendência é que elas sejam totalmente automatizadas. E aí aqui a gente tem, né, copiloto de avião, o copiloto no sentido não de ser o backup do piloto, mas de seus alertas para o piloto, né? Todos os alertas que uma pessoa pode fazer a outra pessoa, um software pode fazer com mais qualidade, enfim, com mais competência, né? Se a gente pode usar esse termo aqui. A engenharia, por exemplo, quando a gente pensa na engenharia como cálculos, contas, projetos, medições, tudo isso um robô, um software, enfim, um recurso de inteligência artificial vai fazer melhor e mais rápido do que qualquer pessoa, né? Então, o engenheiro vai acabar? Não, mas a atividade do engenheiro vai mudar muito, né? Ele vai ser muito mais engenheiro das ferramentas que fazem o trabalho do que a pessoa para fazer o trabalho. E aí, com isso, o volume diminui, né? Se eu deixo de fazer o trabalho diretamente e começo a cuidar de um software, de um aplicativo, de um recurso que faz o trabalho com muito mais celeridade, com muito mais agilidade, acaba tendo menos postos naquela profissão. O que corrobora com o que a gente acabou de conversar, né? Quase 400 milhões de pessoas no mundo vão ter que pensar em coisas diferentes para fazer. E aí estou trazendo aqui também profissionais de estoques e inventários, né? Tudo aquilo que pode ser avaliado via código de barra. Eu que comecei no varejo lá, quando a gente contava o estoque, né? Uma caixa, duas caixas, três caixas, depois veio a leitura por código de barra, a baixa automática de estoque, e isso vai acontecer, isso não vai parar nunca, né? Isso vai evoluir e cada vez menos a gente vai precisar de mão de obra humana para fazer esse tipo de controle. A mesma coisa na área de compras, né? O comprador como negociador ainda tem muito tempo de vida. Agora, o comprador como aquela figura que faz as cotações, que faz pesquisas de preço, a ideia é que cada vez mais as empresas estejam se comunicando, estejam interligadas, então quem vende vai ter acesso às informações de quem compra, enfim, por isso todo esse movimento aí de proteção de dados, né? Se eu quero fazer uma coisa mais automatizada, se eu estou dando visibilidade das minhas informações para outras empresas, eu preciso ter certeza que as empresas só vão ter acesso àquilo que elas tenham acesso, que eu quero que elas tenham acesso, né? E aí, fechando esse bloco aqui das atividades em risco, qual é o meu convite, mais uma vez? Pensem naquilo que vocês fazem hoje. Eu tenho aqui meia dúzia de profissões, né? Então, pense naquilo que você faz hoje. Pensa naquela estatística que eu trouxe, né? Poxa, em média 30% do meu trabalho vai ser automatizado. O que do meu trabalho vai ser automatizado? Outro dia eu conversava com um profissional, excelente profissional, que dizia o seguinte: o ponto forte do meu trabalho são as planilhas que eu faço. Eu sou o maior planilheiro, as minhas planilhas são ótimas, todo mundo adora a minha planilha. E como eu tenho proximidade e carinho por esse profissional, eu falei: posso te dar uma dica? Encontra outra coisa para ser bom. Porque planilha, né? A gente pode automatizar fácil. E ele começou a fazer essa reflexão e encontrou várias outras forças. Então, o meu convite é, como esse meu amigo fez, olha para você como profissional, começa a mapear que áreas do seu trabalho vão ser automatizadas, como isso, pensando naquele referencial que eu dei, né? Tudo aquilo que é operacional, enfim, tudo aquilo que é automático, e começa a se preparar para se destacar em outras questões. Enfim, como eu conversei já com vocês, né? Trabalhos perdidos, trabalhos ganhos, né? Algumas atividades vão deixar de existir, outras atividades vão ser criadas. Antes de começar a falar das oportunidades, eu queria ressaltar que a gente tem uma grande característica em comum com as atividades que estão em risco, são as atividades automáticas e operacionais, e a gente também tem uma grande característica em comum com as oportunidades, com os trabalhos ganhos. São trabalhos que exigem muita qualificação, muito estudo, muita atualização.
Algumas organizações estão se dedicando a pesquisar enfim, traçar estratégias para o futuro, pensando até em ter algum tipo de renda mínima para as famílias e que de verdade não vão conseguir se colocar por falta de qualificação, né? Isso, enfim, é uma projeção, a gente vai acompanhando para ver até onde isso vai acontecer, mas se você olhar para o mercado hoje e já entender a dificuldade de colocação ou de recolocação de quem não tem qualificação, você imagina o que vai acontecer quando as posições operacionais diminuírem muito. Então, uma outra grande dica, né? Eu não sei até onde você já estudou, estude o dobro. Estude mais, se qualifique. E se qualifique em que sentido? Daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho mais desse sentido da qualificação. Mas, enfim, dentro das oportunidades, tem umas profissões aqui com os nomes super legais, né? Por exemplo, engenheiro de tráfego multidimensional. Eu fui lá nessa pesquisa, que é fonte desse quadrinho aqui, fui ver, caramba, o que que faz esse cara, né? Hoje a gente tem muito problema de engarrafamento no trânsito, né? Se você está me ouvindo de São Paulo, eu posso estar falando para qualquer lugar do mundo, né? Mas se você está me ouvindo de São Paulo, com certeza você tem uma história de horas no trânsito para contar. Só que no futuro a tendência é que a gente tenha problemas com os dados, né? A gente já tem sobrecarga, já tem hora que a internet cai, já tem hora que a conexão fica difícil. No meu trabalho, muitas vezes a gente faz reuniões só com áudio, né? Porque muitas pessoas falando por vídeo em determinados horários fica difícil. Então, um engenheiro de tráfego multidimensional, ou seja, dessas informações indo e voltando, né, por vários canais, ele vai ser fundamental. Designer ou arquiteto de realidade virtual, né? Se você já teve a oportunidade de ter alguma experiência com realidade virtual, você sabe do que eu estou falando, e a gente já tem realidade virtual sendo usada na minha área, por exemplo, em desenvolvimento humano, para treinamentos, né? A gente já tem no mercado imobiliário algumas empresas fazendo isso, quer dizer, o cliente não vai mais até o apartamento ver o apartamento, né? Ele tem condições ali de, na conversa com o corretor, usar um óculos e com esse óculos fazer a visita, né? E, enfim, e muitos outros processos. Então, quanto mais a realidade virtual avançar, mais a gente vai ter campo para esses profissionais. E aí, pessoal, a gente está chamando hoje de engenheiro, de designer, de arquiteto, fazendo apenas, e aí uma opinião do meu CPF, né? Que o estudioso está fazendo apenas um paralelo entre profissões atuais e profissões do futuro. Porque, de verdade, as coisas mudam tanto e tão rápido que vai saber se daqui 15 anos, se daqui 20 anos, as pessoas vão ter essas referências, essas nomenclaturas de profissão. Enfim, seguindo aqui, nutricionista de dados pessoais, né? Hoje, se você buscar, pega sua canetinha aí, ou seu bloco de notas, anota aí. Se você pesquisar sobre sobrecarga informacional, você já vai achar bastante coisa, principalmente no pós-pandemia. Porque muita live, muito curso, muito evento, muita coisa boa que você tem que decidir sobre o que consumir e o que não consumir. Tem coisa que não é boa também, né, pessoal? Não sejamos ingênuos. Mas aqui focando nesse processo decisório entre que curso fazer, que evento participar, tem duas coisas no mesmo horário, isso gera uma ansiedade, isso pode trazer uma perda de produtividade. Então, um profissional que ajude outra pessoa a fazer essa curadoria, né? O professor Karnal falou recentemente numa formação dele, fazer essa curadoria de dados, o que é bom para mim, o que eu devo ver primeiro, esse profissional vai ser importantíssimo. Continuando, psicólogo, psiquiatra, especialista em transtornos digitais, né? O que quer dizer, pessoal, que o psicólogo e o psiquiatra vão continuar tratando de gente, sendo que essa gente que procura eles vai procurá-los com demandas diferentes. É muito importante que ele atualize esse repertório, que ele entenda desses novos distúrbios digitais, que já são uma verdade, para que possa atender o paciente dele, né, com qualidade. E aí, seguindo, assessor de privacidade, o que compartilha, o que não compartilha, detetive de dados, né? Já temos casos hoje em dia, mas vai ser muito mais uma de roubar o meu arquivo do que roubar a minha carteira, né?
Hoje as pessoas se preocupam demais, porque o roubo de celular é uma realidade, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, e quando levam um smartphone nosso, levam, né, todos os nossos aplicativos, todos os nossos acessos, enfim. Então, a área da investigação aí no sentido dos dados, no sentido da proteção dos dados, é uma tendência, né? Advogados especializados no meio digital, foi feito, acredito que tem uns 2 anos, foi feito um experimento, que foi antes desse evento de inovação que eu falei com vocês que eu tive, uma comparação de um advogado preparando uma petição, né, para entrar com o processo, colocando lá as leis, a justificativa, não sou advogada, não consigo explicar com todos os detalhes, mas enfim, fazendo a parte burocrática e teórica lá do trabalho dele, chegava a levar até 3 dias. E um robô, vamos chamar assim, a inteligência artificial, fez o mesmo trabalho em 90 minutos. Vai acabar o advogado? Não vai acabar o advogado, pelo menos não é o prognóstico, né, nos próximos 10, 15 anos. Mas ele vai ter que entender muito de meio digital, ele ou ela vai ter que se atualizar, enfim, vai ter que entender que o mercado é outro. Trouxe também o engenheiro genético, a gente já tem falado bastante mais hoje em dia do que se falava anteriormente da engenharia genética, e acho que a tendência é um crescimento nessa área por todas as questões, né? Porque novas tecnologias trazem novos acessos, novas curas e novas doenças. Isso é fato, a história mostra pra gente, né? Pra gente aprender de futuro, a gente olha um pouquinho para o passado e a história mostra isso pra gente. E eu queria fechar essa parte dizendo para vocês o seguinte: personal, professor, consultor, o profissional de recursos humanos, o profissional da administração, enfim, o profissional que lida com gente, ele tem uma carreira de futuro. O que ele vai precisar entender é que, para concorrer com as máquinas, não adianta competir no nível das máquinas. A máquina vai ser sempre melhor que você. Como eu falei para o meu amigo, esquece que você vai fazer uma planilha mais rápido, que você vai fazer uma planilha com mais qualidade, né? Mas você pode, em contrapartida, desenvolver a sua humanidade e aí ganhar diferencial em áreas que a máquina não pode nem pensar, mesmo com toda a inteligência artificial dela, em concorrer com você. Vamos seguir pensando um pouquinho sobre isso. Pensando em como se diferenciar. Eu tenho trabalhado esse conceito em 3 pilares, né? O modo operacional, uma brincadeira da indústria, eu trabalho com a indústria, né? A indústria gosta do modo operacional, a inteligência natural e as conexões pessoais. Dentro do modo operacional, nosso modo de vida, né? O nosso modo de se comportar frente ao mundo, tem N questões que a gente pode abordar aqui, mas eu não posso deixar de falar. Se a gente, lá no enunciado da palestra, falou o seguinte: como é que o profissional se prepara para enfrentar os desafios do futuro? Aqui nós estamos pagando a conta, checkpoint, né? Estamos falando em como se diferenciar. Pense em como se diferenciar. Primeiro ponto é empatia. Tá? Um dos deltas no desenvolvimento das tecnologias é que a inteligência artificial ela aprende muito, aprende a partir das referências, mas tornar essa relação empática, quer dizer, fazer a máquina se colocar no seu lugar e pensar como você, ainda é um desafio, né? Por mais que, pelo que você já fez, a inteligência artificial já consiga projetar as próximas ações, esse nível de empatia, ele é difícil, inclusive, para nós, seres humanos, né? Eu tenho certeza que você já pensou em desenvolver mais a sua empatia, sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de calçar o sapato do outro, e isso é hoje e vai continuar sendo um diferencial para qualquer profissional. Então, hashtag fica a primeira dica aí de como se diferenciar. Depois, a vulnerabilidade, pessoal. Sem querer chover no molhado, a gente não pode escapar muito. Falou de vulnerabilidade, a gente fala em Brené Brown. Então, você encontra Brené Brown palestrando, escrevendo, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Enfim, uma série de outras publicações. Eu me atrevo a dizer que ela aborda esses temas como ninguém, né? E o que seria vulnerabilidade? É permitir-se sentir o que você está sentindo.
De novo, não é uma pegadinha, não é um trava-línguas, né? A gente, como pessoa, a gente tem sentimentos e emoções. Por muito tempo, o mercado de trabalho usou aquela máxima, né? Deixe os seus sentimentos do lado de fora, deixe os seus problemas do lado de fora. Depois a gente começou a falar da integralidade do ser humano, que a pessoa vem sim para o trabalho inteira, com as felicidades, com as frustrações e com os problemas. E agora a gente tem falado de quê? De vulnerabilidade, ou seja, permita-se sentir o que você está sentindo, permita-se dividir isso com as outras pessoas e aprenda a lidar com isso, né? Então, emoção não é coisa para a gente colocar debaixo do tapete. Não adianta você guardar um feedback não dado, alguém falou com você no trabalho, você se sentiu mal, não gostou daquilo. Aquilo dentro de você vai causar muito mais problema do que se você chegar no outro e falar, olha, me senti mal com aquilo que você me falou. Doeu, fiquei chateado. Eu tive um professor que dizia que legal e chateado são péssimas referências para emoções, porque não explicam nada. Então, respeito a ele, né? Fiquei com raiva, fiquei com ódio, enfim, me senti mal em relação àquilo que você falou para mim. Isso vai nos permitir, como profissionais, encontrar um novo nível de relacionamento, um novo nível de desempenho que a máquina ainda não consegue alcançar, porque ela não consegue encontrar as próprias vulnerabilidades, né? Ela não tem emoções. Então, nesse quesito, a gente está navegando no oceano azul, né? Quem lembra dessa teoria, a gente está ali sem concorrente quando a gente pensa em máquinas. Dentro do modo operacional, o último ponto é a paixão. Mostre-me um robô apaixonado pelo que ele faz e eu rasgo todos os meus estudos até agora e vou conversar muito com você, porque de verdade a paixão é uma característica do ser humano e a paixão faz a gente fazer mais, fazer melhor, buscar, ter ideias, né? Um colaborador apaixonado, ele está 24 horas do dia pensando e digerindo como ele vai fazer melhor, né? Não estou falando de trabalhar 24 horas, não estou falando de hora extra, vamos nos descolar aí dessas questões operacionais. Estou falando do estratégico, daquele insight que você tem no cinema, ou tomando banho e fala, caramba, vou virar o jogo naquele projeto, né? Isso vem da paixão, da dedicação, e aí é um terreno bem interessante para você se posicionar, encontrar o que você gosta, ter paixão pelo que você faz nas profissões atuais, com as suas mudanças, ou nas profissões do futuro, né? Dependendo de quantos anos você tem. E aqui eu estou falando para o adolescente que está escolhendo carreira ou para o profissional mais maduro, porque vamos entender, se a gente está vivo, tem tempo, né? Então, tem tempo aí de ter mais empatia, de agir com mais vulnerabilidade, de ter mais paixão. Seguindo, eu gosto de falar também sobre a inteligência natural. Uma brincadeira, né, um contraponto com a inteligência artificial, ou seja, se a máquina me ganha na inteligência artificial, se ela calcula mais rápido, se ela projeta melhor, se ela faz um monte de coisas de uma forma que eu dificilmente vou igualar e vou superar, como que eu faço esse contraponto, né? Eu começo a desenvolver a minha imaginação, desenvolver a minha criatividade, né? Desenvolver a inovação. A questão da imaginação ela é tão interessante porque a gente, com essa capacidade humana de imaginar, a gente cria coisas em cima de outras coisas, a gente cria coisas em cima do nada. Basta olhar para uma criança, né? A criança olha para uma nuvem que no nível básico você vai dizer que parece algodão e ela vai ver um avião, ela vai ver um dinossauro, ela vai dizer que uma está falando com a outra, por quê? Porque ela está no nível máximo dela de imaginação, ainda não foi formatada pela sociedade, né? Ainda não foi entrando nas caixinhas que muitas vezes a gente se permite entrar aí quando cresce. Então, a imaginação é um excelente campo para você se diferenciar aí nesse momento de robotização. Quando a gente fala do franchising, quando a gente fala de relação com o cliente, qualquer cliente, ou quando a gente fala, enfim, de qualquer modelo de negócio, a imaginação sempre vai ajudar muito, né? A criatividade, essa capacidade que o ser humano tem, né, de criar coisas, de criar processos, e a inovação, que é ali prima irmã da criatividade, mas que está focada em criar novos processos para resolver um problema, né? Criar novos meios, criar soluções para as pessoas, para os problemas que as pessoas não disseram ainda. Quando a gente fala de empatia, né?
você lidando com o cliente, sendo ser humano, lidando com outro ser humano, você consegue antecipar uma necessidade que aquele cliente nem verbalizou, né? Eu, trabalhando no varejo, já tive experiências de abordar o cliente e oferecer para ele alguma solução, uma ajuda, né? Tá ali, e ela diz assim, nossa, mas eu nem pedi. Ela não pediu ajuda, mas eu sou uma pessoa e olhando a postura daquela pessoa, eu percebi que eu podia ajudá-la. Então, essa relação, ela é muito importante aí nessa diferenciação frente à robotização. E como último pilar para essa diferenciação, eu trago as conexões pessoais. Nesse momento, a gente está muito virtual, a gente nunca teve tão virtual, a gente nunca teve tão online, e não tem nada de errado nisso, tá? Eu não acho que as relações acontecem só no nível presencial. Eu acho que você precisa estar conectado com as pessoas no nível pessoal. Se o instrumento é esse computador aqui que eu estou usando agora para falar com vocês, é um telefone, isso não vai fazer muita diferença. A diferença é a qualidade dessa conexão. Eu também sou coach e tenho orgulho de ter inúmeros coaches de sucesso no Brasil e fora do Brasil, e eu tenho muitos, não tenho mãos para contar, coaches que eu nunca vi pessoalmente. E eu tenho uma relação profunda com essa pessoa, conheço os maiores desafios dela, as maiores dores, ela compartilhou comigo, ela venceu, ela chorou comigo, ela riu, ela me contou que foi promovida, e a gente nunca se abraçou. Entendam bem o ponto, eu não estou fazendo nem apologia ao virtual, nem apologia ao presencial. A minha defesa é a conexão. O quanto você, ser humano, se relaciona com outro ser humano, entendendo que ele é vulnerável, que ele tem problemas como você, que você tem medo e que ele tem medo. E aí, para temperar essa questão das conexões, eu trago a convivência, né? Essa convivência, ela pode ser uma convivência virtual ou uma convivência presencial, mas ela tem que ser de qualidade. Vou dar um exemplo, né? Quantas pessoas a gente vê participando numa reunião, ela participa da reunião só no áudio e ela está no WhatsApp e ela está anotando e ela está fazendo outra coisa, ela não está convivendo ali naquele momento, né? Ela está participando aí, entre aspas, mas ela não está se doando, ela não está dando ideias. Ela pode até estar ouvindo, né? Mas com atenção concentrada, a ciência já provou isso, né? Se você está dando, você está dividindo a sua atenção, você está roubando de uma coisa para outra coisa. Um outro ponto dentro das conexões é a contribuição. Não é o nosso tema aqui hoje, mas se você quiser saber, né, vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre felicidade autêntica, eu tive a honra de ser aluna do Martin Seligman, né, que é uma referência mundial aí, o pai, né, do conceito de felicidade autêntica, da psicologia positiva. E uma coisa que ficou para mim das aulas dele é que a gente precisa ser parte de algo maior do que nós. A gente precisa contribuir. A gente precisa contribuir, por exemplo, com a instituição, com o nosso conselho que a gente é afiliado. Então, deixa eu ir lá dividir um pouco de conhecimento do que eu venho estudando com as pessoas que estão lá. Por quê? Porque eu quero contribuir. O que eu vou ganhar com isso? A própria contribuição. A própria contribuição remunera a si mesma, né? A gente ganha em emoções positivas. Então, isso é um ponto que, se a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, a gente vai ganhar felicidade, a gente vai ganhar produtividade e a gente vai ser um profissional diferenciado, porque você vai ser aquele profissional com quem as pessoas querem trabalhar, né? Você sai um pouquinho do bolo e você se diferencia pela sua postura de contribuição. Um outro ponto é a construção. Cada pessoa, eu sou analista comportamental, posso falar bem disso, né? Cada perfil vai lidar de maneira diferente com a questão da lógica, do resultado mais rápido, resultado mais processual. Mas não existe pessoa que não fique feliz de ver um trabalho pronto. Então, a grande questão é participe de coisas que você possa construir. Talvez no seu trabalho você não tenha autonomia, a sua posição não tenha essa abrangência de você poder acompanhar a construção de alguma coisa de A a Z. Mas você pode fazer isso na sua família, você pode fazer isso sendo voluntário, né? Muitas vezes lá no seu trabalho você é analista, mas no trabalho voluntário você é diretor, né? E aí você usa N outras competências.
Último ponto, a retribuição que vem em linha com essa questão do trabalho voluntário, né? Eu de verdade espero que, se você não viveu ainda, você possa viver a experiência de retribuir, a experiência de dividir com as pessoas, né, o seu conhecimento, os seus recursos até financeiros, né? Mas eu diria, cria conexões, né? Se você doa para uma instituição, vá visitar, vá conhecer, dê nome para as pessoas que você está ajudando, porque isso desenvolve a gente como ser humano. E se a gente está falando da humanização do trabalho, se a gente está falando de enfrentar a robotização, vamos buscar diferencial naquilo que não tem concorrência para a gente, porque o melhor robô do mundo não vai ser ser humano, né? Então a gente vai sempre conseguir se superar nessas questões, mas precisa estar atento a isso, porque se você resolver entrar no modo automático e se comportar como máquina, você está concorrendo com alguém que vai te superar. Acho que a gente não tem muita escapatória para isso. Bom, essa é a minha fala. Abro aqui para perguntas e insights. Vou interromper o meu compartilhamento. Olá, Raquel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? O Daniel estava aí, de repente o Daniel sumiu. Tudo bem, Pois Maria? é, tudo bem. O Daniel te recebeu, aí ele foi Isso. almoçar. Estou aqui assumindo agora até o final da nossa transmissão. Parabéns pela palestra. E, infelizmente, Obrigada. por conta do nosso tempo, eu vou conseguir fazer só uma pergunta para você. Mas eu Tudo acredito bem. que você foi muito completa nas suas colocações, enfim, abrangeu muito bem o tema proposto. Bom, Raquel, a Edna Santo Edna Sano, desculpa. Ela quer saber o seguinte: como o profissional da administração, principalmente hoje, né, que é o dia do profissional da administração, como ele deve se preparar para o futuro, né? Quais são os grandes desafios? Como é que ele deve correr atrás de se atualizar, de se capacitar? Muito legal. Eu diria que a principal dica é se manter aprendendo, né? Porque eu não posso te dizer o que vai acontecer no futuro, porque eu também não sei, né? Muita coisa do que a gente vai precisar para o futuro não aconteceu ainda. Então, se eu posso deixar uma dica é: se mantenha aprendendo, se atualize, olhe para fora, escolha boas fontes de conhecimento para você poder estar acompanhando, recebendo essas informações em primeira mão, né? Porque de verdade o que vai fazer diferença é você se manter atualizado, seja na área de administração ou qualquer outra área. Então, a dica é: se mantenha aprendendo, reserve tempo da sua agenda para se desenvolver, para saber o que está acontecendo lá fora. Não interessa se você está empregado, procurando recolocação, pouco importa o seu status, importa que você tem que continuar aprendendo. Eu acho que se a gente pode dar uma dica é essa. E se o dinheiro está curto, correr atrás da internet, né? A gente hoje tem tantos cursos disponíveis, gratuitos, não é isso? É verdade, né? Correr atrás da internet, quem está estudando conversa com os professores, acessa as instituições, né? As redes sociais têm conteúdos maravilhosos. Então, de verdade, a gente tem conhecimento bom, tem que fazer uma boa curadoria, filtrar isso e organizar a agenda para poder continuar aprendendo.